semanalmente em partes do livro. Tá? O livro de Abacuque tem 3 capítulos, ele não é um livro longo, mas é um livro muito relevante para as nossas vidas. E eu te encorajo a não faltar, a estar presente, a caminhar. Tá? Vai te ajudar muito. Hoje nós vamos caminhar em Abacuque 1, verso 1 até o 11. Vamos caminhar nesse trecho. Nós vamos conversar sobre o que o texto diz, vamos meditar na palavra de Deus, trazer aplicações para as nossas vidas, mas eu já quero te encorajar a caminhar em todo esse livro, que esse livro seja bênção. Eu não sei se essa igreja já teve a oportunidade no passado de caminhar na exposição do livro de Abacuque, mas caso isso aconteceu, beleza? Se não, vamos ter essa oportunidade agora. Eu quero convidar você a rapidamente fechar os seus olhos e pedir que o Senhor ilumine nossa compreensão, nosso entendimento e nos capacite a, de fato, não apenas crer, mas a praticar tudo que esse trecho hoje que nós vamos refletir tem para as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Pedimos, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração e dá-nos a disposição, Senhor, não apenas de crer no que a Tua palavra tem para nós, mas também em aplicar isso às nossas vidas. Sabemos que sem o Senhor não podemos nada, por isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de um dia pegar voos, né? Enfim, eu creio que talvez alguns aqui já tiveram oportunidade, mas se você nunca pegou voo, pense em ônibus, é só trocar a metáfora. Mas se você já teve a oportunidade de pegar voo, imagine um dia você está com o seu voo já certinho, a sua passagem paga para os Lençóis Maranhenses. Olha que coisa maravilhosa. Vai lá para os Lençóis Maranhenses, né? Vai para Trancoso, ó, coisa fantástica, né? Passar alguns dias lá. E quando você chega no aeroporto, já antes, seu check-in já feito, tudo bonitinho, já ansiosa para a sua viagem, você chega lá e vê que começou uma tempestade muito forte do lado de fora do aeroporto. E aí você vê que as previsões do tempo no seu celular e nas notícias dizem que está chegando um vendaval tremendo, até com granizo. E nós sabemos que quando há mau tempo, o aeroporto complica, né? E aí você vê caos, você vê pessoas nervosas, olha para o painel de voos e vê um monte de voos sendo cancelados, ou voos que estavam programados não serem liberados. Você vê pessoas correndo até o guichê de embarque, reclamando, brigando, tentando ver onde estão suas bagagens, voos que já deveriam ter chegado e não chegaram, ou seja, você vê um grande caos, desesperador. O que vem na sua cabeça? Bom, tudo aqui está um caos, né? Pelo jeito, não vou conseguir voar. De certa forma, quando nós olhamos para o mundo hoje, meus irmãos, a gente vê a mesma coisa, sabia? Parece que o mundo hoje é esse aeroporto em total caos, com voos sendo cancelados, sem previsão de quando o voo vai ser liberado e tudo totalmente perdido. Parece que o mundo está um caos. Algumas coisas, se você não tem acompanhado, esse ano, por exemplo, de 2026, nós vimos a escalada de agressões culminando em uma guerra aberta, mais ou menos, entre Estados Unidos e Irã, possivelmente levando toda a região do Oriente Médio para uma guerra total. Nós vimos, por exemplo, a crise em Gaza, envolvendo a faixa de Gaza e Israel, todas as atrocidades cometidas pelos dois lados, crianças sendo mortas, corpos, pessoas desaparecidas, prisões secretas. Nós olhamos, por exemplo, para o que está acontecendo na Ucrânia, que vai para o 6º ano de guerra, sem nenhum indicativo que de fato a guerra vai acabar, e a cada semana com uma grande possibilidade de envolver a Europa ou não em uma guerra global, o que obviamente afetaria o nosso país. Nós vemos, por exemplo, a escalada de violência que está acontecendo em regiões da África, no Sahel, onde, por exemplo, na Nigéria, a toda semana notícias de centenas de cristãos sendo trucidados por grupos jihadistas, extremistas islâmicos, e simplesmente o governo da Nigéria não fazendo nada, absolutamente nada. As igrejas na Nigéria toda semana tem velório.
toda semana, é só ver as notícias. Você vê, por exemplo, a China aprofundando o controle sobre os seus cidadãos, controle com alta tecnologia, né? E muitos países, inclusive o nosso país, namorando com a possibilidade de usar sistemas similares no nosso país. Nós vemos, por exemplo, a crise migratória. Foi justamente essa semana em que um grupo gigantesco, milhares de marroquinos invadiram Ceuta, que é uma região espanhola no extremo norte de Marrocos, só aprofundando a crise migratória que está acontecendo na Europa. Aí você pensa, o que isso tem a ver com o Brasil? Meus irmãos, quantos venezuelanos estão no Brasil? Quantos haitianos estão no Brasil? Quantas pessoas estão vindo de várias regiões do mundo para cá, fugindo de várias situações? Nós estávamos numa região próxima de Campinas que acolheu dezenas de famílias de afegãos quando o regime do Talibã subiu ao poder alguns anos atrás. Famílias que fugiram. Você talvez tenha visto e se lembra daquela cena de aviões decolando de aeroportos no Afeganistão, em Cabul, e pessoas se agarrando em trem de pouso de avião porque preferia morrer caindo de um Airbus do que ficar lá e morrer na mão do Talibã e ser trucidado vivo. Isso só no contexto mundial. Se nós olharmos, por exemplo, para o nosso país, o que é que nós estamos vendo? Uma escalada do crime organizado, regiões às quais o Estado não tem mais nenhum controle, facções explodindo em todo lado. Lembrança fica da época em que a gente só conhecia Comando Vermelho e PCC. Hoje no Brasil é dezenas de facções criminosas. Não é uma, nem duas, é dezenas. Guerras abertas, insegurança. Esse ano, polarização política, correndo risco de talvez nós nem termos eleição. Porque a escalada de conflito diplomático envolvendo o Itamaraty e o executivo do nosso país, o executivo federal, mais o governo dos Estados Unidos, só tem crescido. Nós não sabemos até onde isso vai impactar. Ou seja, o que nós estamos vendo, meus irmãos, é que o aeroporto está um caos. A tempestade lá fora só aumenta e a gente não sabe aonde isso vai dar, no primeiro momento. E nesse sentido, olhando para o livro de Abacuque, ele vai nos trazer essa visão. Abacuque estava num período da história de Judá muito similar. Um bom rei tinha morrido, tinha feito reformas consistentes, importantes em Judá, mas ele morreu. E logo, rápido, todas as reformas boas que ele tinha feito no reino de Judá estavam deteriorando. Os reis que vieram depois dele estavam degradando todo o governo de Judá. A violência estava por toda parte, a corrupção, a opressão, o mal, o abuso estava presente em todos os lugares. E é com esse olhar que Abacuque olha para Judá, que é o que sobrou de Israel, e pensa: o Senhor não está vendo isso? Quando você olha para o nosso país, quando você olha para o mundo, pode ser que ou você conheça pessoas que pensam: o Senhor não está vendo isso? O Senhor não controla essas coisas? Por que o Senhor permite isso? Crimes horrendos acontecendo, pessoas que cometeram crimes bárbaros sendo feitas séries que batem recorde de visualização, de sucesso em streamings, pessoas que cometeram crimes bárbaros sendo ovacionados, ganhando seguidores em redes sociais. Parece que fazer o mal vale a pena. Parece que ser perverso é premiado, e parece que ser bom não vale nada. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de Abacuque. E é com esse coração que ele fala aos nossos corações. De certa forma, olhando aqui para o livro, a impressão que nós temos em situações assim é que no meio da injustiça, da loucura dos homens, da angústia, a gente clama a Deus diante de tudo isso, sem cessar, irmãos perseverando em orar, igrejas perseverando em orar, e parece que não tem resposta, porque parece que Deus não ouve, parece que nada acontece, ou que nada vai acontecer, e a sensação que a gente tem é: não vale a pena, Deus não está ouvindo. E é justamente nessa situação, nesse tipo de impressão que é humano,
humano, nós cansamos, nós somos limitados, nós somos tomados pelo medo e pelo desespero. É nessa situação que Deus vem e fala aos nossos corações. E aí a gente descobre que o Senhor continua soberano. Mas tem um ponto: muitas das vezes a resposta de Deus também nos assusta. Mas até mesmo sobre essas circunstâncias, Deus ainda reina. Meus irmãos, nós nos abalamos quando Deus parece calado diante da injustiça. E nos abalamos de novo quando os caminhos dele não são o que esperávamos. Muitas das vezes. Então, nós vamos ver nesse texto hoje que um profeta que vê a carga, esse peso, essa mensagem que Deus dará a ele vê essa carga honestamente e clama a Deus no silêncio, ele acaba ouvindo o inesperado. Resumindo, colocando de uma maneira mais simples, quando nós muitas das vezes somos honestos com Deus no falar, em abrir os nossos corações, Ele falar, nós devemos nos preparar para a honestidade de Deus também no nosso ouvido. Então, se você quer ser honesto no seu falar com Deus, você também tem que estar preparado na honestidade de Deus na hora que Ele for falar contigo. E em todas essas coisas, Deus continua sendo soberano. No verso 1 nós lemos: sentença revelada ao profeta Abacuque. Aqui nós vamos ver que o profeta vê o peso. Antes de qualquer palavra, há uma carga honesta que ele não esconde nem maquia. Que sentido nós entendemos que ele vê o peso? Porque a palavra sentença, ela pode ser entendida como peso, fardo ou sentença. A minha versão que eu estou aqui traduz como sentença. Pode ser que a sua esteja peso, alguma coisa nesse sentido. É a ideia de que o que Abacuque tem de mensagem do Senhor é pesado, é sério, não é brincadeira. É uma mensagem dura, difícil. Essa visão de que Deus sempre vem com palavras doces até nós e nos cativa com isso não é bíblico. O Senhor tem promessas maravilhosas para a nossa vida, mas Ele também tem um justo juízo para o mal. E é justamente sobre o justo juízo do mal que nós vamos ler aqui. E essa mensagem é pesada, ela é difícil. E isso está presente nessa primeira palavra, sentença. Nós vemos, meus irmãos, que essa mensagem ela é dada por Deus. É Deus quem dá isso. E é uma mensagem difícil, é uma mensagem dura, é um fardo, é desafiador para Abacuque receber. Isso por causa do seu conteúdo. Ou seja, no caso de Abacuque, nós vemos que esse aspecto é muito importante. Por quê? Porque o livro começa com uma mensagem dura e com o coração de um profeta que está totalmente assustado. Ele está boquiaberto com todas as coisas que estão acontecendo em Judá e com a resposta que Deus vai dar. Ele não se assusta apenas pelas condições do seu tempo, mas pela maneira como Deus vai tratar o mal naquela situação. Então ele fica assustado, ele fica de fato em choque, vamos colocar assim. O livro começa com esse peso, mas se você vai lá para o final do livro, como é que termina o livro? Ainda que a figueira não floresça. Não é? Você lembrou da música do Fernandinho agora, né? Ainda que a figueira não floresça, né? Que a vide não dê o seu fruto, ou, enfim, minta. Ou seja, o livro termina com o quê? Com esperança. Então, aqui nós vemos que o movimento do livro é um coração indignado e chocado para um coração esperançado. Um coração cheio de esperança no Senhor. O livro de Abacuque é muito parecido com o livro de Jó, que lida com o problema do mal, da injustiça, do sofrimento. E similar a Jó, a resposta de Deus é conhecê-lo mais. Isso é muito importante. Mas a gente vai ter tempo para caminhar até lá, Deus assim vai permitir, tá bom? Então a gente vê que essa mensagem do livro ela vai migrando. Ela vai migrando de uma mensagem pesada para a esperança. O peso não é apenas a mensagem do juízo, é a tensão entre as perguntas do profeta e as respostas de Deus.
Abacuque começa carregando um peso e termina cantando em confiança. Olha que interessante, o livro começa com peso e ele termina com louvor. Olha que coisa maravilhosa. Você vê o movimento do livro aí. O livro mostra como Deus transforma um fardo em fé. Então aquele descontentamento, aquele espanto que nós temos com as coisas desse mundo, esse livro vai produzir em nossos corações fé, esperança, confiança no Senhor em tempos difíceis. Por isso que eu coloco o título dessa mensagem como o peso da palavra de Deus. Estamos agora nesse trecho de peso, né, meus irmãos? E aí a gente vai caminhar nisso. E aí, a partir disso, a gente vê algumas coisas para a nossa vida. Primeiro, aplicações. Perceba como a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus e não uma opinião antiga. Ou seja, receba a palavra como palavra de Deus e não como opinião antiga. Olha o que diz aí no verso 1 que nós lemos. Essa mensagem, ela é o que? Ela é dada ao profeta Abacuque. Ou seja, Abacuque, ele recebe a mensagem, ele não cria a mensagem. Abacuque não é como esses influencers hoje que tecem opiniões sobre o quadro do mundo, dão parecer deles, falam o que eles pensam, dão as leituras. Não é como os programas que muitas das vezes a gente acompanha na internet, de comentaristas dando a opinião deles sobre a situação do Brasil e do mundo e todas aquelas coisas. Não. Abacuque é um profeta, um homem que Deus chamou para comunicar a palavra dele. E essa mensagem que Abacuque recebe procede de Deus. Então nós temos que entender, meus irmãos, que toda a palavra de Deus, ela é revelação de Deus. A palavra de Deus, ela não foi composta como um tipo de produção literária produzida pelos grandes homens eminentes, inteligentes e capazes do mundo. Nada que está na palavra de Deus poderia ser feito pelo gênio humano. Tudo procede de Deus. Então, se procede de Deus, nós temos que acolher a palavra de Deus como palavra de Deus e não como opinião humana, não como uma leitura de seu tempo. A gente não está lendo a República de Platão, né? A gente não está lendo os estoicos romanos. Nós estamos lendo o profeta do Senhor. Nós não estamos lendo Café com Deus Pai. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós não estamos lendo opiniões de homens sobre o mundo e o tempo. Nós estamos caminhando na palavra de Deus. Uma outra aplicação é: aproxime-se, portanto, com seriedade. Aí nós lemos sentença, peso. É uma palavra pesada. Então nós não podemos ler esse texto com um hábito, como se fosse um tipo de costume. Nós temos que realmente colocar o nosso coração nesse livro, entendendo a gravidade de tudo que é dito. E esse tem que ser o nosso coração diante da palavra de Deus. Tudo que ela traz é importante. Traga suas perguntas a Deus, não para longe dele. Ou seja, se o livro ele começa com peso, com sentença, com toda essa gravidade, tudo que vai seguir depois procede da reflexão, da conversa, do diálogo entre Abacuque e Deus. Como Deus e Abacuque vão interagindo no livro. E é interessante você perceber como Abacuque é sincero diante de Deus, como ele coloca as angústias do coração dele. Então aqui, já nos levando para a próxima parte do livro, nós somos chamados a sermos sinceros com Deus na nossa relação com Ele. Tem coisa no seu coração que te assusta, te revolta, te choca, você não entende. Você olha para o mundo e parece que está um caos e não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Em vez de a gente ficar falando com o outro, reclamando da vida, né, fica igual: tá calor, né? Tá calor, tá frio, né? Tá frio, tá chovendo, né? Tá chovendo, né? Como se fossem essas coisas. Mas realmente colocar isso diante de Deus é importante, porque Abacuque faz isso. Porque esse peso profético é a própria palavra de Deus que fala com autoridade. Trata de coisas sérias, ainda assim acolhe a dúvida honesta. Dentro da fé, nós devemos nos aproximar de Deus com reverência e coração disposto a obedecer e levar nossas perguntas a Deus, não para longe dele.
Às vezes a gente ouve um monte de gente no decorrer do dia. Tem gente que deixa a televisão ligada o dia inteiro, ou vê de hora em hora a notícia, quer saber o que aquele comentarista, aquela comentarista, aquele canal, aquela pessoa diz sobre as coisas. Mas nós não investimos tempo na palavra de Deus para entender que Deus tem algo a dizer. E aqui, um último adendo, antes da gente caminhar. Você sabia que Deus tem uma opinião sobre cada coisa da nossa vida? A gente acha que Deus não tem opinião. A gente já chega com as coisas prontas para Ele. Mas Deus tem uma opinião a dar. Deus tem uma opinião a dar sobre a nossa vida. Nós precisamos começar a perguntar para Ele o que Ele acha disso. E Deus tem algo a nos dizer. Isso é muito importante. O profeta que vê a carga honestamente e clama a Deus no silêncio acabou ouvindo o inesperado. Agora nós vamos ver o profeta, o fato de que ele clama. O profeta clama no silêncio. Acompanha comigo aí do verso 2 até o verso 4. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Quando você lê com calma esses 3 versículos, não parece que você está lendo um noticiário do nosso tempo? Não parece mais uma decisão monocrática que o nosso Supremo Tribunal tomou em relação a alguma coisa? Não parece mais algum tipo de justiça que foi cometida em algum lugar nesse país? Em que você lê a lei de um jeito, quando você vê a prática, não tem nada a ver com o que de fato é feito. É o mesmo sentimento. Como as reformas que o rei Josias tinha feito estavam começando a se degradar, e os outros reis que se seguiram foram levando a essa degeneração, rapidamente todo o contexto social de Judá estava sofrendo impacto. Então eles sofriam com corrupção, manipulação, abuso. Os que eram mais vulneráveis economicamente, socialmente, aqueles que eram dependentes, eles sofriam mais. Você vai no supermercado e você nota que o seu dinheiro não compra mais nada? Você olha as notícias e tem a impressão de que não vale a pena lutar por mais nada nesse mundo? De fato, o mundo, meus irmãos, o mundo é igual ao Titanic, quando eu estava saindo no porto lá na Inglaterra. É um navio maravilhoso, colossal, tremendo. Mas daqui a algumas horas o que vai acontecer com ele? Ele vai naufragar. Vale a pena lustrar o convés do Titanic sabendo que daqui a algumas horas ele vai naufragar? Então, na verdade, meus irmãos, nós estamos muito mais na operação de resgatar pessoas do Titanic do que em ficar lá lustrando um navio que já está condenado. Na verdade é essa, grande parte. Então nosso coração se frustra assim, se chateia com todas essas coisas, e a esperança vai embora muitas das vezes. Aqui Abacuque está olhando para Judá e pensando: como é possível esse tipo de coisa acontecer? Será que Deus não vê? Esse é o sentimento dele. Esse é o sentimento dele. Crianças sendo abusadas, tantos abusos, tantas coisas horrendas. Será que Deus não vê? Eu não sei qual foi a situação difícil que talvez você passou, que te levou a fazer essa pergunta: será que Deus não vê? Porque é o mesmo sentimento de Abacuque aqui. Será que Deus não vê? Vê. Ele vê sim, sem sombra de dúvidas ele vê. Mas aqui nesse momento ele está clamando, ele grita a Deus diante do mal que não para, e parece que ninguém está ouvindo. Esse é o sentimento de Abacuque. Esse trecho, capítulo 1, capítulo 2, é dividido em 2 movimentos: um questionamento, reclamação, uma resposta. Nós estamos nesse momento, o primeiro questionamento / reclamação. O próximo trecho, que a gente vai entrar daqui a pouco, vai ser a resposta de Deus. Depois de Abacuque, não contente com a resposta de Deus, o que ele faz? Ele faz outro questionamento, e aí Deus vai fazer o quê? Vai dar outra resposta. E aí depois de 2 perguntas e 2 respostas,
aí nós vamos migrar para a parte que de fato Abacuque entende quem Deus é. Mas até lá o coração dele está cheio de dúvidas, como muitas das vezes o coração das pessoas hoje está cheio de dúvidas. É muito similar. E aqui o coração dele está assim, é uma reclamação, um questionamento. Ele é sincero. Por que isso está acontecendo? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo a injustiça? O senhor não está vendo todas essas coisas, né? Aqui diz, né? Ele grita, verso 2, violência! O que Deus faz? Aparentemente nada. Quando um pai de família é assassinado brutalmente nesse país, onde está Deus? Quando uma criança é abusada e ninguém faz nada, onde está Deus? Quando uma pessoa perde a sua vida na fila do SUS porque não recebe tratamento a tempo, porque faltou recurso, onde está Deus? Você está vendo? É humano isso. As pessoas pensam assim: quando o médico é negligente por imperícia ou inadequação do coração dele, onde está Deus? Quando os políticos roubam nossa nação à luz do dia e nada acontece, como situações em que alguns anos atrás abriram o apartamento de um desses políticos aí, a casa dele basicamente era alugada só para poder ser um bunker de dinheiro, espécie. Tinha malas lá, tinha tanto dinheiro que não fechava a mala. A minha mala quando não fecha é de roupa, eu tenho que encaixar lá. A dele é de dinheiro. E não está preso. Aonde está Deus? É esse tipo de questionamento. Eu não sei se você já passou por situações assim, mas é humano ter esses questionamentos. E Abacuque está nessa situação. O senhor não está vendo? O senhor não está vendo? Eu não sei, só perguntando aqui. Eu sei que isso é Deus, mas o senhor não está vendo? Então aqui nós temos algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida nesse trecho. Primeiro, ore com honestidade. Nós precisamos parar de ter orações óbvias. Eu ainda acho que orar é melhor do que não orar, a não ser quando você vê pessoas orando coisas contrárias à palavra de Deus, né? Aí é complicado. E eu já brinquei com alguns aqui, aquelas orações que as pessoas fazem quando vão dormir, né? Não sei se eu já falei com você isso aí, né? A pessoa está morrendo de sono, vai orar, Deus eu te perdoo, abençoa Satanás, né? Assim, a pessoa está mais dormindo que acordada. Tem gente que é assim, não, vai dormir, vai. Melhor, que você ficar falando bobeira. Não é isso? A pessoa está mais dormindo do que acordada. Então vai dormir, na hora que você estiver acordado, você ora. Mas fora isso, eu ainda acho melhor orar. Mas meus irmãos, nós precisamos sair da obviedade. As orações me abençoa minha família, abençoa isso, aquilo. Sendo que o nosso coração está tomado com questões que são importantes e substanciais para a nossa vida. Às vezes a situação é falta de perdão, e a gente não apresenta isso diante de Deus. O nosso coração está tomado de ressentimento. Senhor, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Por quê? Se eu mostro o meu pecado, eu não consigo, eu luto com isso. Em vez de ficar reclamando para um, para outro, colocando a culpa nas outras pessoas, por que não vai diante de Deus e rasga o coração em oração? Ser sincero, porque é isso que Abacuque está fazendo. Ele está rasgando o coração dele. Ele está falando, Senhor, ele está falando com Deus, não está falando com qualquer um, ele está falando com o Senhor de toda a terra. Ele está falando, Senhor, o Senhor não vê? Então isso nos ensina a orar com honestidade, a sermos sinceros. A gente vê isso aí no verso 2, olha o que ele diz no comecinho, até, o que diz aí? Até quando? Até quando, Senhor? Olha a situação como ele coloca diante de Deus. Até quando? Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás. Até quando? Gritarei violência e tu não salvarás. O que ele está dizendo? Não, vamos? Você não vai fazer nada? Mas aqui não é que Abacuque não seja um homem de Deus, é que o coração dele está pesado por toda a situação que ele está vendo, e isso impacta o coração dele. Então aqui nós vemos, nós precisamos aprender a sair da obviedade da nossa vida de oração e diante de Deus rasgar o nosso coração. Por isso que crente tem que ter vida de oração. Quem tem vida de oração pode até procurar ajuda de profissionais na área de saúde mental, não sou contra, precisa, vai, tranquilo. Mas meus irmãos, se nós tivermos uma vida de oração consistente, muitas das coisas que nós pagaríamos para ser ouvidos, nós poderíamos falar diante de Deus e Ele transformaria o nosso coração, porque é isso que o Senhor fará com Abacuque.
Em vez de procurar terapia, o que ele está fazendo? E nada contra se você procura ter um terapeuta, está buscando ajuda. Não é disso que eu estou falando. Isso é uma questão sua. Meu ponto é, se nós de fato tivéssemos a vida de oração consistente, profunda, sincera diante do Senhor, honesta, muitas das coisas que muitas das vezes as pessoas procuram profissionais para ouvir, a gente já tem um Deus que nos ouve. E meus irmãos, muitas das vezes o silêncio de Deus fala mais do que qualquer pessoa. A gente precisa aprender a ouvir até o silêncio de Deus, porque nós falamos com Deus, nós temos um relacionamento com Ele. Não se cale também diante da injustiça. Você veja que aqui ele nomeia o mal. Ele fala de corrupção, olha o texto aí. Ele fala de abuso de poder, ele fala de violência, ele fala de injustiça no trabalho, na cidade. A palavra de Deus diz que nós não podemos amaldiçoar, mas abençoar. Então crente não amaldiçoa ninguém. No meio evangélico por aí tem uma mania esquisita. Eu vou orar para Deus pegar você. Gente, isso aí é pecado, não pode fazer isso. Mas existem as orações imprecatórias, que é: Senhor, faz justiça, Senhor, levanta o servo do Senhor para resolver essa situação. Meus irmãos, isso não é pecado orar assim. Você pode orar. Você pode olhar as situações que acontecem por aí e colocar isso diante de Deus e falar: Senhor, intervém. Usa um servo do Senhor, usa alguém que o Senhor tem colocado numa posição de comando e autoridade para tomar uma decisão, para agir. Quando você lê os salmos imprecatórios, muitos deles escritos por Davi, você está vendo Davi não pedir vingança sobre os inimigos, mas pedir para que Deus julgue e exerça justiça. Não porque ele quer se vingar, mas porque ele entende que o Senhor precisa agir com justiça numa situação de pecado e opressão. Nós precisamos orar por graça, conversão, misericórdia, mas nós também precisamos orar por justiça, intervenção de Deus diante do mal. É necessário. Ele chama o mal de mal: corrupção, injustiça, opressão, tudo de errado. Ele dá nome aos bois. Nós vemos isso aí a partir do verso 3. Ele fala de iniquidade, fala de opressão, de destruição, de violência, de discórdia, de litígio. Está tudo aí no verso 3. Ele dá nome a essas coisas. Nós vemos também que é necessário muitas das vezes persistir na oração em silêncio. Persista na oração em silêncio. Quando a resposta demora e Deus parece calado, meu irmão, minha irmã, continuar orando pelo mesmo assunto, em vez de desistir de Deus ou do relacionamento com Deus, ou concluir que Ele não liga, é a melhor opção, sempre. Olha o que diz aí no verso 2: até quando? Ou seja, pressupõe um clamor já feito, prolongado, repetido. Então no verso 2, quando Abacuque fala até quando, é porque ele já tinha orado por isso antes. Ele já tinha colocado isso diante de Deus antes. Ele já tinha falado com Deus isso antes, e ele está falando de novo. É por isso que ele diz até quando. Muito provavelmente é isso. Então ele já tem colocado isso diante do Senhor. Isso não é um negócio que começou a incomodar o coração dele agora. Ele já tem falado com o Senhor sobre isso. Um outro princípio importante: nós precisamos começar com a limpeza na nossa casa. Olha o que diz aí o verso 4: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Aonde que está o problema? Não está na resposta de Deus que vai vir a partir do verso 5. A resposta, o problema está dentro do povo de Deus. O povo de Deus está agindo com injustiça, pecado, rebeldia, vivendo de maneira contrária à vontade de Deus. O povo de Judá torce a lei do Senhor, vive de uma maneira que está contrária à vontade de Deus. Então é necessário entender que antes de querer consertar o mundo, nós precisamos fazer o quê? Colocar nossa casa em ordem. O movimento evangélico fica falando: o Brasil é de Jesus, Barretos é de Jesus, Estado de São Paulo é de Jesus. Mas a igreja, os crentes, são de Jesus? Entendeu? Os crentes são de Jesus? Os pastores, os líderes são de Jesus? Lideranças que sobem palanque pedindo mudança do Brasil,
Os líderes são de Jesus? A mudança precisa começar dentro da nossa casa. A gente não quer que os nossos filhos sejam submetidos ao que é contrário à vontade de Deus. Não quero que meu filho esteja na escola aprendendo coisas horrendas. Mas dentro da nossa casa, está aprendendo o quê? A mudança começa dentro da nossa casa, para a partir daí alcançar fora. Isso é muito importante. Ele está vendo o pecado aonde? Em Judá. Ele está falando da Babilônia, ele está falando de Judá. O que incomoda ele não está na Babilônia, porque a Babilônia serve falsos deuses, ídolos, ele já sabe disso. O que incomoda o coração de Abacuque é isso no meio do povo de Deus. Isso faz muitas das vezes com que nós pensemos que Deus se demora em responder. Então, nós não podemos julgar Deus pela demora. Nós não podemos confundir o silêncio de Deus com a ausência ou descaso. O tempo de Deus não é atraso. A resposta vem no momento certo. Olha o verso 5, que vai ser o nosso próximo trecho. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, aqui é Deus respondendo, eu, o Senhor, realizou obra tal que vocês não acreditarão sem alguém lhes contar. Se você quiser marcar nesse versículo, esse é um dos versículos mais mal usados nas igrejas. Porque as pessoas, os crentes, olham para esse versículo aqui e falam: o Senhor vai trazer avivamento. E eu não sou assim não, tá bom? Só estou imitando. O Senhor vai mudar a sua história. O Senhor vai trazer uma bênção maravilhosa. Porque olhem as nações e vejam, e cita esse versículo. Aí quando você vai ver na sequência o que Deus vai fazer, aí se o pessoal lesse na sequência, aí o pessoal fala assim: Senhor, tem misericórdia, eu não quero isso não. Texto fora de contexto é pretexto. Então aqui nós vamos ver que Deus responde. Muitas das vezes as pessoas olham para as coisas e veem que Deus não responde e falam: Deus não liga. Calma. O silêncio de Deus muitas das vezes é mais audível do que a voz dele, quando ele vai mexendo no tabuleiro do mundo e das circunstâncias e conduzindo tudo segundo a vontade dele. O livro de Esther não fala sobre o nome de Deus nenhuma vez, mas do capítulo 1, versículo 1 até o último versículo do livro, você não consegue deixar de ver Deus movendo cada circunstância do livro. Deus é fiel, Ele comanda tudo. Nós precisamos evitar esse erro. Portanto, descanse em Deus e não na nossa própria força, que é o que nós vamos ver depois lá no verso 11, né? Quando fala sobre o fato de que aquele que faz da sua força um Deus erra, peca. Mas nós já vamos chegar lá. Porque Deus não está calado e nem ausente. Ele ouve, responde e no tempo certo faz justiça, sustentando o fiel rumo à sua maior obra. Qual a maior obra de Deus? A salvação em Cristo Jesus. Todas as coisas vão culminar nisso. O que Abacuque está passando também. Por isso, meus irmãos, nós podemos orar com honestidade, persistir no clamor, mesmo no silêncio, nomear o mal sem nos acostumar com ele. Eu não estou dizendo, é assim mesmo, não tem que fazer. Não, não é assim mesmo. Mas o ponto é, a resposta virá do Senhor no tempo do Senhor. E começar o arrependimento por nossa própria casa. E descansar em Deus em vez de na nossa força. Confiando que a justiça pertence a Ele. E que a sua demora, no caso de Deus, nunca é descaso. Deus tem a agenda própria dele. Ele não segue a minha agenda nem a sua agenda. Somos nós que temos que esperar e confiar que no tempo certo cada ponto da agenda dele chegará ao seu termo, e que tudo o que Deus determinou para acontecer é o melhor para nós. É aí que o nosso coração tem que descansar. Um profeta que vê a carga honestamente, ele fica chocado e clama a Deus no silêncio, acabou vindo o inesperado. E agora nós vamos entrar no inesperado, do verso 5 em diante. Olha o que diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Bênção, amém, recebo, vão
vamos ver o que Deus vai fazer de maravilhoso? Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra. Pense em exércitos colossais, marchando em coluna e devastando atrás deles só cidades em chamas, corpos espalhados e abutres comendo carcaça de pessoas e animais. É o que eles deixavam para trás. Marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águias que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles. Rende todas as fortalezas, porque amontoando terras conquistam. Eles construíam rampas de terra para poder passar as muralhas. É mais ou menos aqui a cena do Nicolás Maduro, alguns meses atrás, fazendo troça dos Estados Unidos e falando: vem me pegar, vem aqui. Aí os Estados Unidos mandou uma unidade de forças especiais, atacou um quartel de forças especiais da Venezuela numa noite, dizimou vários homens, entrou na casa do Maduro com ele e a esposa dele na cama e levou os dois para os Estados Unidos, e os dois são presos agora. Mas a sensação aqui é essa, sabe? É mais ou menos o povo de Judá: a Babilônia não é de nada, ninguém faz nada com a gente, não, fica tranquilo. E os babilônicos falam: rapaz, vocês realmente acham que pode pôr banca, pode pôr peito contra a gente? Vocês não são nada, vocês são baratas. Assim são as potências desse mundo. Os reis da terra acham que são muito poderosos, até que o império deles cai. Mas naquele momento, enquanto eles estão em poder, eles são assim, eles confiam na própria força. Interessante, porque para os babilônicos toda essa força vinha deles, vinha dos seus deuses, vinha do fato de que eles eram melhores. Todos os impérios da história da humanidade foram assim. Eles acharam realmente que eles eram melhores, até o dia que eles caíram. Sempre foi assim, sempre. E quem diz que vai trazer esse exército? Nabucodonosor? Não. Os deuses da Babilônia? Marduk, né? Enfim, aqueles deuses, Estar, aqueles deuses pagãos que eles adoravam? Não. Deus diz: eu trarei esse povo contra vocês. E isso faz Abacuque ficar maluco. Ele não acredita nisso. Vai ser a sequência, a gente vai chegar lá logo. Ele fala: Senhor, o Senhor vai fazer isso? É mais ou menos assim: Senhor, a gente não presta não, mas o povo que o Senhor usa é pior do que a gente. Sério, o Senhor vai fazer isso? Sim, eu vou. E depois eu vou levantar outro império para julgar a Babilônia. Mas nesse momento, quem vai julgar vocês serão eles. Então o que nós vemos, meus irmãos, que o Senhor, Ele é soberano. Verso 11: então passam como passa o vento e seguem adiante, deixando um rastro de destruição. Terra arrasada. É o que aconteceu, por exemplo, na Síria. A Síria em anos ela foi destruída, ela virou terra arrasada. Cidades como Alepo e outros, se você vê, por exemplo, no começo de 2000, prédios, comércio, faculdades, indústria, tudo, e você vê fotos hoje, está nivelado, muitas cidades, no chão mesmo, isso é escombro, não existe mais nada. Isso é chamado terra arrasada. É isso que eles deixam, terra arrasada. Tornam-se culpados esses cujo Deus é a própria força. Então aqui ele já deixa o que? Uma promessa: eles farão isso. E quem está trazendo? Eles sou eu. Mas eles, por confiar na sua própria força, eles se tornam culpados. E aí no segundo momento nós veremos que Deus tratará com eles. Mas esse ponto, meus irmãos, aqui nós vemos que o profeta ele ouve o inesperado.
porque ele achou que Deus iria tratar com Judá de uma maneira diferente, porque Judá é parte do povo de Deus. Em Jerusalém está o templo, Jerusalém é a cidade do povo de Deus. Jamais o Senhor faria uma coisa dessa. Não, Deus está dizendo: eu vou fazer sim, eu vou fazer sim, eu vou trazer esse povo para cá. Então, aqui o contexto social daquela época, todos os leitores originais desse livro, eles estavam numa situação muito difícil. Nós não sabemos do versículo 4 para o 5, que é quando Abacuque está abrindo o coração diante de Deus na sua oração canção, né? Porque o livro de Abacuque na verdade é uma poesia. Do verso 4 ao 5 nós não sabemos quanto tempo demorou entre a oração de Abacuque e a resposta de Deus. Nós não sabemos, o livro não fala. Pode ter sido muito tempo ou não, mas uma coisa é fato: a resposta que Deus dá para Abacuque é chocante. O que eu vou fazer para com esse povo que você está pasmo por ver todas essas maldades e injustiça é algo que vocês vão ficar de boca aberta. É isso que quer dizer o verso 5: fiquem maravilhados e admirados. Ou seja, vocês vão ficar assim, ó. O quê? É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ao seu tempo, esse juízo que eu trarei. Então, trazendo isso para as nossas vidas, meus irmãos, nós precisamos aprender a levar Deus a sério. Principalmente quando Ele fala. E o meu alvo aqui não é fazer das minhas palavras a palavra de Deus. A palavra de Deus é o texto, que eu estou aqui com dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós oramos no começo da mensagem, para que o Senhor me use e me capacite para que o que proceder de mim venha da palavra, não de mim. Que a minha opinião é tão valiosa quanto a sua, né? Ela é relativa, mas o texto ele é soberano sobre as nossas vidas. Então, quando você olha para a palavra de Deus, leva a sério as coisas que Deus fala. Não é brincadeira. É muito sério. Tanto quando Ele promete graça, misericórdia e redenção, quando Ele também promete justiça e juízo. As pessoas querem um Deus de amor, de graça e misericórdia. E Deus é graça e misericórdia, sem sombra de dúvidas. E nós vamos chegar nessa parte. Mas Deus também é justo juiz. E a gente precisa aprender a levar Ele a sério. É o que nós vemos no verso 5. Olha, veja, o que eu vou fazer, vocês vão ficar de boca aberta. Vocês não vão acreditar. E do jeito que Deus falou que ia fazer, Ele fez. Do jeitinho que Ele falou que ia fazer, Ele fez. Jesus nos deu um quadro de como estaria o mundo na sua volta. Ele disse que quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. Se casavam, se davam em casamento, fazia festa, o pessoal esquentava, está tudo bem, está tudo bom, não me afetou, ema, cada um com seus problemas, não quer esquentar a cabeça, e é isso aí. Aí o que aconteceu? O dilúvio chegou. O tempo de arrependimento é hoje, não é amanhã. Meus irmãos, Deus nos prometeu perdão e salvação. Promessa de Deus, está na palavra, pode confiar. Isso Ele prometeu. Se nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, confiarmos neles e entregarmos a nossa vida a Cristo, Ele promete que nós temos a vida eterna. Isso Ele prometeu, pode confiar. Ah, pastor, mas eu peco. Ah, pastor, mas eu sou cabeça dura. Ah, pastor, mas eu... Ele prometeu. Confie, Ele é fiel. Ele prometeu isso. Agora, sabe uma coisa que Deus não prometeu e que as pessoas acham que Ele prometeu e Ele não prometeu? O dia de amanhã. Ele te prometeu o dia de amanhã? Ele me prometeu o dia de amanhã? Cada dia é graça de Deus nas nossas vidas. Então a gente precisa levar Deus a sério. Ah não, eu sou crente há tanto tempo, já estou na igreja, fiz isso. E
O povo de Judá também fazia parte do povo de Deus, ou não? A gente precisa levar Deus a sério. Precisamos. Leve Deus a sério. Preste atenção de verdade na palavra, mesmo quando ela diz o que você não esperava ou não queria ouvir. Deus costuma agir de formas que nos surpreendem. Confie que Deus governa a história. Outra aplicação para as nossas vidas. Isso está lá no verso 6. Pois eis que eu trago os caldeus. Quem que levantou o império da Caldeia, da Babilônia? Deus. É Deus quem levantou os Estados Unidos. É Deus quem vai humilhar os Estados Unidos. Enquanto eles tiverem que durar, assim será. Deus que levantou o nosso país, é Deus quem acabará com ele. O mundo não vai acabar no Walking Dead, pode ficar tranquilo, não vai ter um apocalipse zumbi. Hoje, o que tem de série e filme de zumbi não tem escrito, né? Não vai acabar, fica tranquilo. Não vai acabar na inteligência artificial, não vai ser Skynet que vai acabar com o mundo, fica tranquilo também. Não vai ser um holocausto nuclear. Quem vai dizer, chega, é Deus. Deus vai falar, até aqui. E acabou. Quando ele fizer isso, acabou. Então isso é importante nós termos em vista. A gente precisa entender que quem governa a história é Deus. Quem permitiu que os presidentes que estão aí ocupem essa posição é Deus. E é Deus quem os tirará de lá. E não é com o meu voto, nem com o seu voto. O voto tem o seu espaço. Como cidadão você pode votar, não estou falando contra voto. Mas, gente, a gente não governa nada por voto. Você quer saber, aqui um adendo, e nós já estamos caminhando para o fim. Você quer saber uma coisa que realmente muda a realidade do nosso país? E só a gente pode fazer, ninguém mais pode fazer. Prefeitura não pode fazer, escola não pode fazer, delegacia de polícia, juiz, delegado não pode fazer, universidade não pode fazer, a ONU não pode fazer, o Lula não pode fazer. Sabe uma coisa que só a igreja pode fazer? Orar. Nós somos um povo sacerdotal. Deus não colocou a responsabilidade de uma vida de oração em favor da paz da nossa cidade, das autoridades, e para que todos nós vivamos bem, conforme está lá em 1 Timóteo capítulo 1. Não colocou isso nas mãos, capítulo 1 não, acho que é capítulo 3, não, 2. Não colocou isso nas nossas mãos, não colocou isso nas mãos das autoridades, colocou isso nas mãos da igreja. É a igreja que tem essa função, é a igreja que ora. Nós que somos um povo sacerdotal que ora, é função nossa. E a oração é eficaz em seus efeitos. Então, quando você investe em vida de oração, isso muda a realidade. Não é porque a gente muda Deus, não, porque ninguém muda Deus, mas é porque Deus é soberano sobre os meios, conforme nós vimos na EBD da semana passada. Você que estava aí, você vai lembrar. Deus usa a oração para cumprir os seus meios. Então, quando você ora, quando você se junta às irmãs lá, na segunda-feira, das 20 às 20h30, quando você está aqui com a gente, na quarta-feira, às 19h30, orando, por aulas de oração que nós tivemos essa semana, você está focado em fazer o que só a igreja pode fazer: orar. E você sabe qual é o mais interessante? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas e sustenta tudo pela palavra do seu poder e a sua autoridade, aquele que sustenta desde a partícula subatômica até os grandes conglomerados de galáxias do mundo, ele para e, por meio da obra de Jesus Cristo e a nossa união que nós temos com Ele, Ele me ouve e Ele te ouve. E a gente acha que é um monte de coisa que vai resolver a nossa vida, sendo que nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa tudo e quer nos ouvir e quer usar as nossas vidas para poder mudar a realidade de pessoas, famílias, inclusive da nossa cidade e do nosso país. Então você tem várias maneiras nas quais você pode, de alguma forma, exercer a sua parte para que as coisas mudem. Ser sal e luz. Mas coloque a oração como uma das ações prioritárias para isso. Ore,
Ore, leve a sério a vida de oração, porque a oração é um recurso poderoso do Senhor. Mas muitas vezes a gente negligencia isso. Entenda que o silêncio é como uma espera, não um abandono. Nós vemos isso aí no verso 5, né? O Senhor, Ele responderá. Deus estava em silêncio do 2 ao 4, mas o 5 Ele responde. Leve o pecado. Peraí, deixa eu só. Leve o pecado e o juízo de Deus a sério. Verso 6. O instrumento de Deus para o juízo é real. Ele usará um instrumento terrível. Não deposite a sua segurança em muralhas humanas. Olha o que diz o verso 10. Zombam dos reis e dos príncipes são motivos de riso para eles. Riem de todas as fortalezas, porque amontoam terras e as conquistam. Por que eles estão rindo? A gente é forte, a gente consegue, a gente é poderoso. Quem vai fazer alguma coisa contra nós? Até que o império cai. Antes deles era o Império Britânico. Na época da Rainha Vitória, no século XIX, existia um ditado que dizia: porque o Império da Rainha Vitória é o único império em que o sol jamais se põe. Porque a Inglaterra tinha colônias em praticamente quase todos os continentes do planeta Terra. O que a Inglaterra é? Um país que está sofrendo invasões massivas de massas de pessoas vindo de uma série de lugares, em muitas situações, em muitos momentos em situações desesperadoras, não sabe fazer, está totalmente perdido, rompeu com a União Europeia, está mais perdido que segue tiroteio. Mas no século XIX era uma das maiores potências da Terra, tinha a maior marinha militar do planeta. Eles invadiam países e exerciam a vontade deles à força. O que são hoje? Uma sombra do que foram. O que foi Portugal há 500 anos? Uma das grandes potências europeias. O que é hoje? Entende? Se os impérios vêm, os impérios vão. O que permanece? O reino de Deus. O reino de Deus permanece. Por isso nós não podemos idolatrar o nosso próprio poder. É o que diz o verso 11 no finalzinho. Tornam-se culpados estes, cujo Deus é a própria força. E fechando as aplicações, meus irmãos, segure a atenção sem largar a fé. Do 5 ao 11 nós vemos uma situação desesperadora. O juízo de Deus trará consequências devastadoras para todo o povo de Judá. Mas é nessa circunstância que Abacuque precisa aprender a confiar no Senhor. Precisa manter a fé. Porque o Deus soberano governa a história e responde no seu tempo, ainda que de modos que nos surpreendam e até nos assustam. Podemos parar de confiar na nossa própria força e nas muralhas humanas e descansar nele, levando a sério a sua palavra e o seu juízo, enquanto continuamos confiando no seu caráter, mesmo sem entender tudo. Mesmo sem entender tudo. Um profeta que vê a carga honestamente e clama a Deus no silêncio, acabou ouvindo o inesperado, porque ele não esperava essa resposta, né? Porque Deus nunca esteve calado e a resposta dele é sempre maior do que a nossa pergunta. Sempre. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Deus não está calado e nem ausente. Ele ouve, Ele responde, Ele está agindo. Muitas das vezes a sua resposta revela que Ele governa até as nações mais violentas e está realizando uma obra maior do que nós conseguiríamos imaginar. Nada, nem mesmo o mal que assusta, escapa do plano de Deus. Guarde isso no seu coração. O silêncio que sentimos não era abandono. Lembra daquela imagem, daquela metáfora que eu usei, da pessoa chegando no aeroporto, tudo, voo cancelado, a bagunça, só que aí ele olha lá para fora, na pista de pouso, e lá no canto ele vê a torre de controle. E lá na torre de controle, quem está lá, vê os voos que já pousaram, os voos que ainda estão para chegar, ou estão ali dando volta, esperando, ele tem tudo lá. Ele sabe que hora cada avião vai pousar, quando cada avião vai ser liberado para poder decolar, como está o tempo, como tudo está acontecendo lá.
tem o controle. E Deus, de muitas maneiras, é assim. Quando a gente olha para o mundo, parece que está tudo perdido, tudo um caos, a gente não sabe para onde vai. Mas aqui nós vamos ver que Abacuque ele vai ser levado a olhar para a torre de controle e entender que Deus está nessa torre, Ele está controlando tudo, Ele é soberano. Então o mundo aparentemente está um caos, mas na verdade nada está fora do lugar. Não é que Deus causa tudo, mas Deus está ciente de tudo e Ele controla cada circunstância. Então se a sua vida está um caos, Deus sabe disso. E se sabe quem tem poder para mudar isso? Deus. Deus tem poder para mudar isso. Ele pode transformar a minha vida e a sua vida. O silêncio que sentimos não era abandono. Deus está trabalhando na história de um jeito que ultrapassa a nossa vista. E essa mesma sabedoria que levanta e derruba impérios é a que no fim opera a maior obra incrível de todas, a salvação em Jesus Cristo. Quero terminar te deixando um versículo bíblico que você deve saber de cor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Quando você vê a sequência, qual é o propósito de Deus? Para que nós fôssemos semelhantes ao seu Filho. O propósito do Pai para nós está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar? Seus olhos. Pai, que é o nosso Pai, viemos diante de Ti, Senhor, como Abacuque veio, de coração aberto, sem fingir que está tudo bem. Confessamos muitas vezes que, Senhor, nós nos calamos diante do mal, ou clamamos e achamos que o Senhor não escuta. Mas hoje, Senhor, nós aprendemos que Tu nunca estivesse calado, nem ausente. Nunca, Senhor. Tu ouves, Tu respondes, e o Senhor já está agindo, governando até as nações mais violentas, tecendo a história de um jeito que ultrapassa a nossa vista. O silêncio que sentimos não era abandono, era a Tua obra silenciosa, maior do que a nossa dúvida, do que a nossa pergunta, Senhor. Senhor, perdoa-nos quando julgamos a Tua demora com descaso, quando confiamos na nossa própria força e nas nossas frágeis seguranças humanas, e quando apontamos o pecado dos outros sem olhar para dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa vida, Senhor. Senhor, ensina-nos a trazer as nossas dúvidas a Ti e não para longe de Ti. E, Senhor, orar com honestidade, a esperar com fé, mesmo quando o Senhor demora a responder, Senhor. E obrigado, Pai, porque a mesma soberania que levanta e derruba impérios é a que no fim operou a maior de todas as obras, a salvação em Cristo. Nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, vemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nele está o nosso propósito, Senhor, e nele descansamos, ainda quando não entendemos. A Tua palavra dirá: o justo viverá pela fé, Senhor. Faze de nós esse povo que confia em Ti, no meio da tensão, da luta, da dificuldade, da angústia, e que espere em Ti até que o Senhor venha. É isso que pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.